Caindo uma chuva tão gostosa aqui hoje que dá até aquela vontade de sentar aqui e contemplar um pouquinho da delícia que está sendo ver essa chuva cair. E aproveitei que tá com essa chuvinha gostosa e não aquele toró assim que não deixa a gente nem conversar direito, para sentar aqui e pegar o meu café para a gente conversar sobre o processo de abrir mão que a gente já vem falando nessa segunda etapa do método Passa para uma Casa Mais Minimalista. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre abrir mão. Eu sou a Passa, se você ainda não conhece esse canal, seja muito bem-vindo, entra e repara a bagunça. Esse é o Passa em Casa, um canal para você ressignificar a sua relação com esse espaço lindo que é a nossa casa. Esse vídeo faz parte de uma série aqui no canal chamada Casa Minimalista, que já está na sua terceira temporada. Se você ainda não assistiu as temporadas anteriores, eu recomendo fortemente que você assista e eu vou deixar os links aqui na descrição. Durante esta temporada, a gente está falando sobre o método Passa para uma Casa Mais Minimalista. A gente já falou sobre P, de planejamento, e agora a gente fecha o ciclo do A, de abrir mão. No primeiro vídeo dessa etapa, eu expliquei como ali funciona. No segundo, vocês viram a gente destralhar a casa e tirar tudo que a gente não precisa e que não faz mais sentido aqui na nossa casa, que é o processo de abrir mão. E esse vídeo é para responder algumas das dúvidas que vocês deixaram para mim e também para a gente conversar sobre aquele sentimento que carrega tanto quando a gente vai tentar abrir mão de alguma coisa e não consegue, porque existe um sentimento de pertencimento, porque existem várias coisas que fazem você manter todas essas coisas aí na sua casa. Uma das coisas mais emblemáticas quando a gente fez esse processo de abrir mão na primeira temporada, vocês acompanharam aqui, e foi a quantidade de coisas de cozinha que eu tinha na minha casa. Aquela cena das coisas todas colocadas em cima da mesa, daquele monte de coisa linda que estava tudo parado dentro da minha casa e que não estava tendo serventia nenhuma, que eu não estava usando pra nada. Foi quase como um choque para mim de ver o tanto de coisa que eu estava comprando, acumulando e não estava usando. Foi naquela temporada, inclusive, que a gente resolveu abrir mão, inclusive do tamanho do apartamento. A gente morava num apartamento de 100 metros quadrados e hoje a gente mora num de 65 que tem quintal. Esse processo até de mudar de casa e não trazer para cá as coisas que a gente não queria mais, porque foram vendidas ou foram doadas, foi aquela coisa de explodir a cabeça, sabe? Quando a gente chegou num apartamento de 65 metros e tudo coube perfeitamente, a gente ainda continuou com uma casa confortável, um lugar gostoso para a gente viver. Já na segunda temporada, vocês acompanharam o abrir mão também de uma outra coisa muito emblemática para minha casa, que era a minha estante de livros. Todo mundo lembra dela, já gravei muitos e muitos vídeos com ela no fundo e como cenário, tanto para o outro canal quanto para esse. E quando eu quase não levantar o tapete para tirar as coisas de baixo, pensei, não posso deixar de abrir mão dos livros que eu não leio mais ou que eu não uso mais, ainda mais sendo livro, que são coisas que tem que circular, que tem que ir embora mesmo, que tem que levar ensinamento para outras pessoas. Foi quando eu vi que essa estante ia ficar vazia aqui. E ela foi embora. Para quem não sabe, eu tenho uma agência. E no começo do ano passado, a gente estava montando o escritório. Logo, a estante que aqui antes abrigava livros, agora fica lá no escritório e está abrigando um jardim vertical que é lindo. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem como ela tá linda e tá apaixonante. É um lugar onde a gente faz reuniões. E apesar de não ter muita gente hoje entrando no escritório, porque a gente está com ele fechado, quando a gente puder voltar, ela vai estar lá. E eu vou lá todo dia, rego minhas plantinhas e cuido dela. E você sabe que eu nunca achei que eu ia ficar sem aquela estante na minha casa, porque ela foi por tanto tempo o ícone da minha casa, ela estava sempre ali. Muitas pessoas deixaram nos comentários dos vídeos, falaram assim, meu Deus, você não vai fazer isso, você vai doar a sua estante, você vai tirá-la daí, meu Deus do céu. E vou falar, a gente instalou duas prateleiras que vocês viram ali, que é uma para colocar os livros que ficaram aqui, que são os livros de consulta, porque eu dou aula também, isso acaba sendo útil para mim. E algumas coisas que ficam aqui dentro da casa mesmo, então ali decorando e até para colocar umas plantinhas ali em cima. Mas quando eu vi essa estante pintada de verde, como vocês viram aqui, lá no escritório, e agora sendo parte de uma nova história, ou seja, ficou 7 anos na minha casa, e agora vai ficar não sei quantos anos lá no escritório da Brunch, e agora ela está ganhando uma nova vida. Eu abri mão dela aqui para que ela de fato fosse contar e participar de outras histórias em outro lugar, que não é mais só a minha história, é a história da agência, é a história do trabalho que a gente faz lá.
A gente falou no último café que muitas das coisas que a gente compra são para que a gente pertença a um lugar, pertença a um grupo social e que de fato a gente se sinta inserido ali. E muito desse sentimento que faz a gente não conseguir abrir mão dessas coisas que estão aí na nossa casa também tem relação com o fato de que a gente não quer perder o lugar que a gente alcançou. Eu não sei se vocês também têm essa sensação, mas parece que 2020 veio com uma faca no peito dizer pra gente que nada que é certo é de fato seguro. Tudo aquilo que a gente construiu, batalhou muito, a gente viu muitas dessas coisas, inclusive, irem embora e se perderem em toda a relação que a gente teve com a casa e com o mundo no ano passado. Foi nesse processo de ficar muito tempo dentro de casa ao longo do ano passado que muita gente se viu cercada de coisas que não precisava, mas que ainda ali sentia no fundinho do coração que não estava conseguindo desapegar daquilo, que não estava conseguindo deixar ir, não estava conseguindo abrir mão. E aí uma das coisas que vocês mais falam aqui nesse processo de abrir mão é sobre a participação das pessoas na casa nesse processo também. E principalmente dos maridos que não se envolvem nesse processo. Entenda essa dificuldade, porque muitas vezes é só você que está enxergando isso aí na sua casa. E né, filha? Não. Oi, meu amor, você quer que eu leia um livro? Tchau, só veio dar um oi aqui. E é por isso que durante toda essa temporada e que o método passa para uma casa minimalista, pede, exige que todo mundo dentro de casa participe, porque se só você fizer isso, você vai começar a abrir mão das coisas e daqui a pouquinho você vai ver, opa, brotou coisa nova aí na sua casa. Por quê? Porque estava vazio, porque sentiu falta de uma coisinha ali. Nesses processos de abrir mão, eu acho que existem níveis de dificuldade. Por exemplo, é muito mais fácil você tirar roupa de criança, porque não serve mais, ou mesmo brinquedos, porque aquela criança não se interessa mais por aquele brinquedo e já está buscando outras coisas. Essas são as coisas fáceis de abrir mão. Por quê? Porque a gente já percebeu que elas não servem mais. E é esse olhar que a gente tem que levar para os outros níveis, tanto esse médio quanto esse mais difícil. Nesses mais difíceis de abrir mão, com certeza tem uma relação ainda ou de serventia, aquilo te serve, aquilo é muito útil para você, ou você ainda tem uma relação e um apego emocional com aquilo. Se é porque serve, gente, deixa aí, sabe? Não tem uma coisa xiita ou uma coisa quase, eu vou dizer assim, tira tudo da sua casa, e não é essa a relação, e o método nem é sobre isso. É o quanto de coisas que de fato servem para você vão ficar aí. Mas aquilo que não serve, que não tem mais nem significado para a tua casa, é o que de fato não precisa mais ficar aí. E é essa conversa que você tem que ter com a tua casa, com as suas coisas, e olhar e pensar, será que você ainda está me ajudando? Será que eu tenho uma conexão emocional com você que está um relacionamento aqui difícil e eu não estou conseguindo desapegar de você, sabe? A Carla Lemos tem um livro que se chama Use a Moda a Seu Favor. E nesse livro tem um capítulo maravilhoso que fala sobre a relação abusiva que a gente desenvolve com a moda. E é pesado assim de falar relacionamento abusivo, porque muitas das relações que a gente tem com a nossa roupa ou das coisas que a gente compra para se vestir, elas não necessariamente são coisas que a gente quer comprar. Mas às vezes já reparou como a gente compra coisas, principalmente de moda, porque a gente quer se manter atual, a gente quer manter dentro do estilo do que está rolando agora? Já reparou? Se identificou aí? A gente faz a mesma coisa com a casa, a gente faz a mesma coisa com todas as coisas que a gente compra. Muitas vezes tem coisa que você comprou que tá aí, que não significa nada para você, que talvez esteja decorando aí a tua casa, mas que ela não tem nenhum valor simbólico na construção de quem você é e de quem é a sua família. E aí ele tá lá ocupando espaço, às vezes tá até te atrapalhando, e você não está conseguindo nem se livrar, porque existe um apelo e uma conexão emocional forte ali que não está te deixando ir embora, não está deixando abrir mão dessas coisas. Então, se tem um exercício bom para você fazer nesse período, é olhar para essas coisas e ver o quanto aquela coisa está te definindo ou o quanto você está definindo essas coisas. Porque quando você tem o controle dessa relação, você sabe o que você vai conseguir abrir mão. Quando as coisas te controlam, meu bem, não é fácil. Elas ficam ali mandando em você, elas vão se acumulando na sua casa e quando você viu, você está entupida de coisas que não servem para nada, que constroem aquele império fantasioso de que você está bem sucedido ou que você chegou em algum lugar.
Você só está sentada em um monte de tralha. Por fim, eu também queria falar de uma outra coisa muito importante, principalmente por conta dos vieses que a gente tem de conversas por aqui, que é sobre as coisas que você está doando. Lembra quando eu falo sobre você doar, vender ou descartar? Tem coisas que a gente às vezes está colocando ali no descarte e que são úteis. Talvez não sejam úteis para você, mas você bota no descarte porque você não quer mais e talvez não tenha ninguém para doar. E eu vi um post da Verônica Oliveira, que é @faxinaboa, depois eu vou deixar inclusive o post aqui na legenda para vocês irem lá ler, porque ela fala sobre a questão das faxineiras e das doações, das coisas que a gente vai doando, e tinha um peso emocional tão forte ali, que era sobre as coisas que você está jogando no lixo, e que em vez de jogar no lixo, quase como num sentimento de ai, não vou jogar no lixo, você dá para a faxineira como se ela fosse uma lata de lixo. Aquilo me pegou e me deixou tão sentida sobre as coisas que a gente está botando no lixo e nas coisas que a gente está doando, que vale você pensar nas coisas que estão lá no DVD. Aquilo que você vai doar, não vai doar roupa rasgada, coisa estragada. O que você está doando tem que estar em bom estado. Não são coisas que você simplesmente ia jogar no lixo. Tem que ser coisas que de fato vão ajudar alguém. E aquilo que vai para descarte é o que de fato não tem mais serventia nem para você e nem para outra pessoa. Toma esse cuidado, que isso é ter um olhar humano com as relações que a gente também tem com as coisas. Não é porque não te serve mais que você vai depositar em alguém o destino daquela coisa que você não quer mais. A mamãe foi. E o microfone, meu amor? No próximo episódio, a gente segue com o método PASSA para uma casa mais minimalista, onde a gente vai falar sobre a importância de selecionar e separar as coisas da nossa casa para que elas fiquem muito bem organizadas por aí. Compartilhe esse vídeo com as amigas, chama as pessoas aí da sua casa também para acompanhar a série. Isso é importante, não se esqueça que não é só você que tem que carregar esse fardo da mudança aí, todo mundo tem que participar disso também, tá bom? Eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo, tchau!